A graça e a paz do Senhor, amados. Amém. Bom dia a todos. Queridos, eu queria vamos abrir juntos 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 de Tessalonicenses, capítulo 3. Eu quero hoje tratar de uma frase que nós finalizamos a última mensagem, em que a gente falou sobre crescer e transbordar. Crescer e transbordar. Coisa linda. Vamos repetir isso? Crescer e transbordar. Crescer e transbordar. Que esses possam ser princípios para o nosso ano, né, queridos? Crescer, quem não quer, né? 1 Tessalonicenses 3, verso 12, em que se diz justamente essas duas palavras. Que o Senhor, olha só, como é algo de Deus, como Deus gosta e quer realizar isso. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Amém. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco nesta manhã, que seja algo que nos oriente para esse ano, que seja algo que nos dê força, ânimo e coragem para produzirmos, para realizarmos grandes coisas e termos um ano abençoado na Tua presença. Senhor, que a gente venha crescer e transbordar, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Crescer e transbordar. Nesse verso especificamente, falando de amor, mas como eu vou apontar aqui, é algo que faz parte de princípios, é algo que Deus sempre usa esses termos. Ele sempre fala para o ser humano estar produzindo, para o ser humano estar crescendo, para ele estar melhorando, para ele estar aprimorando, ao ponto desse crescimento chegar ao ponto de transbordar. Ser algo excelente, ser algo que abunda, né? Transborda, tamanha a prosperidade, a bênção, o que está sendo realizado. Que isso possa ser um direcionamento para o nosso ano. E a gente vai ver que são princípios divinos. Essas duas palavras aqui que eu quero pegar do grego para nós e ver alguns versos que usam esses dois termos, crescer e transbordar. Primeiro, crescer, vem do termo pleonasai, que é de onde vem pleonasmo. O que é o pleonasmo? É subir para cima. Ou seja, você está repetindo, está sendo algo que você está colocando a mais. No caso aqui, esse é no termo negativo. No termo positivo é de você estar sempre aumentando, sempre progredindo, sempre fazendo mais, aumentando em qualidade, em quantidade, aprimorando, sendo uma pessoa melhor nos seus afazeres, na sua família, o que quer que você faça, vai progredindo, vai avançando, vai fazendo melhor. Então esse é o termo pleonasai. Lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo usa esse termo de novo. Ele diz que muito aumenta o amor que vocês têm uns pelos outros. Muito aumenta. Então ele sempre está com esse propósito de, em vez de ficar estagnado, em vez de ficar acomodado, em vez de ficar parado num lugar que a princípio está bom, nessa questão quase de mediocridade, que está bom, está bom. Não, ele vai sempre procurando ir adiante, sempre procurando produzir mais. O apóstolo Pedro usa esse termo lá em 2 Pedro, capítulo 1, em que ele diz sobre as qualidades, sobre as virtudes cristãs, ele diz: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, então veja que não basta apenas existir, né, aquela qualidade, aquela oportunidade, aquela bênção, aquele desenvolvimento. Não basta apenas existir. Existir e estiverem crescendo em suas vidas. Então veja, há sempre um sentido de progressão. Existirem, então você tem, mas você não para por aí. Existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, para você não cair em um estado de inoperância, de improdutividade, você não basta ter aquela qualidade, você precisa continuar crescendo.
Então, prosseguir, avançar, crescer é um princípio. Aqui na carta de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala 2 vezes. Lhes pedimos e exortamos que cresçam nisso cada vez mais. Em outro verso ele diz que vocês cada vez mais assim procedam. Então veja como é um princípio espalhado e que sempre é chamado a Deus para nós continuarmos avançando. Já o segundo termo, esse é o termo crescer, né? Avançar, progredir, aumentar em quantidade, em qualidade, etc. Já o outro termo, que é ainda mais forte, é ainda mais impactante, porque não basta você crescer, né, devagar, uma coisa simplória, uma coisa... Não, ele chega ao ponto de dizer, tem que crescer e tem que transbordar. Tem que ir para algo grande, para algo excelente, para algo que sai do ordinário para o extraordinário. Algo fora do comum, da norma, daquela coisa mais ou menos, não vai além. Então, esse termo de transbordar, que no grego é periseusai, quer dizer superar limites. É você ir além, ser melhor do que o esperado pelos outros, você ir não apenas adiante, mas além dos objetivos, além daquilo que foi colocado para você. Jesus usa esse termo, lá em João 10:10, um verso muito conhecido. Eu vim para que tenham vida e vida perisson, vida em abundância, vida transbordante, crescer e transbordar, uma vida que vai crescendo, vai avançando, e uma vida que busca transbordar. Transbordar em todas as áreas, no seu amor para com as pessoas, no seu cuidado, nas suas virtudes, nas suas qualidades, nos seus atividades financeiras, de trabalho, em todas as áreas, é uma vida que busca transbordar. Tanta vida, tanta alegria, tanto esforço, tanta dedicação, tanto comprometimento que transborda. Olha como Deus é um Deus que busca a excelência. Ele não é o Deus da mediocridade, Ele é o Deus que quer que a gente desenvolva o melhor que nós podemos. Nós nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Avançar e transbordar. Isso é um princípio de Deus. O próprio Jesus diz em Mateus 13, a quem tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. De novo esse termo periseusai. Quem lhe tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Terá de forma transbordante. Jesus, ao fazer a multiplicação dos pães, lá em Mateus 14, tem uma multidão, milhares de pessoas, tem ali alguns pães e alguns peixinhos. Jesus multiplica aquilo miraculosamente, de forma sobrenatural, e alimenta a multidão. Ok, Jesus não poderia ter multiplicado até o ponto que, pronto, chegou, saciou todo mundo, não multiplica mais, não tem mais pão. Só que o texto nos diz que recolheram 12 cestos dos pedaços que periseusai, que transbordaram, que sobraram. Então Jesus poderia ter feito, não, olha, vamos fazer aqui a medida certa, né, para não sobrar, para dar para todo mundo vai ficar satisfeito, mas não precisa sobrar. Mas veja que é um princípio divino de fazer as coisas de forma tão excelente. Ele não faz aquele mínimo possível, não, esse mínimo necessário aqui, não. Ele vai além, ele transborda, porque esse transbordar não vai ser desperdiçado. Esse transbordar vai ser usado para os dias seguintes, enfim, vai ser benéfico. Então, esse exceder da ação, quando a gente não agir daquela forma com malemolência, com moleza, não, a pessoa vai de forma para ir para exceder, para ir para transbordar mesmo, para superar expectativas, ao ponto de sobrar. Então, ele não faz o mínimo necessário, ele vai além, ele faz periseusai, para transbordar. Deus faz isso conosco, em relação à salvação. Por exemplo, ele diz que não há comparação entre a transgressão e a dádiva, está lá em Romanos 5. Pois muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus periseusai, muito mais a graça de Deus transbordou para muitos.
Então veja que a ação de Deus do perdão na cruz transborda, oferece perdão, oferece graça, oferece vida eterna de forma transbordante. Então veja que as ações de Deus são transbordantes. As ações de Deus progridem, avançam e transbordam. Então, se isso faz parte do caráter de Deus, dos princípios de Deus, nós também temos que ser assim. Como na parábola dos talentos, teve um que no comodismo dele escondeu ali o dinheiro e depois entregou para Deus. E Deus falou: você é um servo cômodo, um servo medíocre, não é isso que eu te chamei para fazer com a sua vida. Na sua vida você tem que procurar fazer o melhor. Não fazer de qualquer jeito, não fazer o mínimo, tem que fazer isso, vou fazer, tá, pronto, está feito. Não, é fazer com excelência para transbordar. Lá em Romanos 5, o apóstolo Paulo até transborda em usar esse termo transbordar. Ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então veja como a coisa é tão abundante que até é superabundante. O termo periceusai, ele usa lá hiperpericeusai, né? Esse termo que a gente usa também, hiper. Então, hiper transbordou, é hiperpericeusai, como Deus é um Deus que transborda. Ele não fica no normal, naquele comunzinho, naquele básico, que não leva a vida humana muito longe, que não vai para muito lugar. E Deus é um Deus de excelência. Ele diz lá que nós devemos transbordar de esperança, que a consolação que vem de Deus transborda. Então, é para nós sermos, de certa forma, exagerados na nossa efetividade, nas nossas ações, na nossa dedicação, no nosso comprometimento. Abra comigo aí, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, um verso que aparece nesses dois termos, assim como em 1 Tessalonicenses, aqui em 2 Coríntios 4, ele usa os dois termos, pleonon e periceusai. 2 Coríntios 4, verso 15, que diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando, olha só, um número cada vez maior, é o crescer, é o pleonon de pessoas, faça que transbordem periceusai as ações de graças para a glória de Deus. Mas esse crescer, esse transbordar acaba demandando de nós. Ele diz no verso seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, né? Crescer e transbordar demanda esforço, demanda, mesmo que a gente exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então veja como por fora, né, a gente envelhece, às vezes a gente adoece, às vezes a gente se desgasta, mas a pessoa por dentro ela está sempre se animando. Ele fala: por isso nós não vamos desanimar. Por quê? Porque o objetivo é crescer e transbordar. Então, veja como o foco dele, a observância dele está nesses princípios. Eu não vou desanimar, porque eu tenho que crescer e tenho que transbordar. Às vezes se desgasta por fora, mas por dentro eu vou sempre me motivando. Ele não se abate com as circunstâncias, porque o objetivo é crescer e transbordar. Se esses dois princípios são importantes para a nossa vida, como a gente faz, né, para que eles ocorram em nós? Para que a gente cresça e transborde, o que a gente precisa fazer? Tem 3 coisas que eu vejo como fundamentais para que a gente cresça e transborda. Primeira coisa é avançar. Abra comigo aí em Filipenses, queridos. Filipenses, capítulo 3. Avançar, progredir, que é o termo pleonasai que nós vimos. Então, a primeira coisa é você ter esse comprometimento com avançar. Filipenses capítulo 3, verso 12.
Olha como o apóstolo Paulo entendia isso, praticava isso, vivia isso, era um princípio da vida dele. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu, olha só, prossigo. Eu sempre vou adiante, eu vou à frente, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, então ele não se satisfaz, ele sempre quer ir mais. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu não fico remoendo as glórias do passado, ou me bastando nelas, ou reclamando porque eu não tenho mais, não. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, bom, passado é passado. E avançando para as que estão adiante. Então a conquista só se dá para frente. Avançando para as que estão adiante, eu prossigo. Olha, ele usa a mesma palavra. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele está usando, claro, um ambiente espiritual, mas isso é um princípio para a vida. Eu prossigo, porque se eu tenho um alvo, eu tenho que prosseguir para ele, a fim de ganhar esse prêmio, a fim de conquistar essa meta, esse objetivo. Agora, então isso é algo que nós temos que fazer, temos que avançar. Porque, queridos, nós só avançamos, prestem atenção nisso, nós só avançamos quando nós avançamos. Olha como é simples. A gente só avança quando a gente avança. Você ficou parado, você está avançando? Não está. Você andou para trás, está avançando? Não. Então você só avança quando você avança. Nós só realizamos o que queremos realizar quando a gente realiza o que quer realizar. Isso é óbvio, mas as pessoas não fazem. As pessoas querem emagrecer, mas não avançam na direção de emagrecer. As pessoas querem ter mais saúde, fazer exercício físico, ir para o parque, mas não vai. Se você não vai, você vai? Não. Então você só avança quando você avança. Você só realiza o que você quer realizar quando você realiza o que você quer realizar. Então aquilo que você quer fazer só será feito quando você fizer. Então a gente precisa ter esse objetivo, eu preciso avançar. O que interessa é avançar. E avançar hoje não serve amanhã. Porque as pessoas não, amanhã eu vou. Não serve amanhã. Porque se você avançar só amanhã, já é um retrocesso. Porque você perdeu hoje. Você tem que avançar hoje e avançar amanhã. E o amanhã é sempre uma ilusão, irmãos. A gente sempre pensa, amanhã eu vou fazer e acontecer. E aí, quando chega amanhã, já virou o outro amanhã que você vai fazer acontecer. Não, tem que ser hoje. As coisas só acontecem no hoje. Toda ação que você fizer é dentro do hoje. Então, ficar procrastinando, enrolando, não vai dar certo. Tudo que não é feito para avançar é atraso. Só vai gerar benefício se você ir adiante. Água parada, quando a pessoa fica parada, água parada só acumula inseto e acumula sujeira. Então, o vencedor, aquele que quer crescer e transbordar, ele não fica parado. Porque ele entendeu que se ficar parado, ele não vai chegar no objetivo dele. Pode até afastar. Então, ele não fica com aquela conversa. Eu preciso fazer tal coisa, mas hoje não. Sabe por quê? Pronto, já acabou. Ele procrastina, ele enrola, a pessoa está sempre atrasando o seu futuro. Então, o objetivo não é atrasar o futuro, é trazer o futuro mais para perto. E para trazer o futuro mais para perto, só tem um jeito, avançando. Ficar parado, queridos, é ser deixado para trás. Porque os outros estão indo, os outros estão avançando. Então, se você não avança, não é que você, eu fiquei no mesmo lugar. Não, você não ficou no mesmo lugar, você foi deixado para trás. Se alguém que está em quinto em uma corrida, ele falou, não, vou ficar parado, que aí eu vou garantir o meu quinto lugar. É isso que acontece? Não, porque os outros vão passar. Então a pessoa não pode ficar estagnada, não pode ficar parada, porque senão ela se prejudica.
Ela sempre tem que estar em movimento, sempre tem que estar indo à frente. E detalhe, indo à frente, mas não é indo se arrastando. Que tem gente que fala, tá bom, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que buscar esse objetivo, e a pessoa vai se arrastando. Irmãos, a pessoa se arrastando, ela chega em algum lugar? Tenta chegar aqui na esquina, se arrastando no chão. Daqui até aquela, não a esquina de cá, que é mais perto, a de lá. Vai se arrastando até lá. Senta aí no chão e começa a puxar. Você vai ver que vai demorar uma eternidade para chegar lá. Isso se você não desistir no meio do caminho, que é o que acontece. Se a pessoa vai se arrastando, ela desiste. Primeiro porque é muito mais desgastante. Se arrastando, fazendo com malemolência, é mais desgastante, porque demora, é muita enrolação e isso desgasta. É mais fácil você ir em pé, andando a passos firmes ou correndo, você chega mais rápido e dá menos desgaste. Exige um esforço, né? Porque você está sentado, eu vou dar uma puxadinha. Você está como? Você está sentado. Você andar com força, com firmeza, demanda um pouco mais, mas no fim das contas é menos desgastante. É menos desgastante. A gente tem que ser como aquele cavaleiro lá do Apocalipse. A gente tem que ir vencendo e para vencer. É assim que a gente faz, vencendo e para vencer. Para você vencer lá na frente, a pessoa entende que tem que estar vencendo aqui. Porque se ela estiver sendo derrotada aqui, lá na frente ela vai ser vitoriosa. Não, tem que já indo vencendo aqui, cada dia, todo dia, vencer hoje, para lá no final você também ter aquilo que você almeja. Para você vencer lá no futuro, vencer lá no objetivo, você tem que vencer hoje e vencer cada dia. Então, primeira coisa para crescer e transbordar é estar sempre avançando, sempre indo adiante, sempre perseguindo o seu alvo. E chegamos no segundo ponto para crescer e transbordar. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, verso 26. Depois vocês podem deixar aberto aqui, eu vou ler outros versos aqui em 1 Coríntios 9. Verso 26. Sendo assim, eu não corro, veja como ele está correndo. Então, o primeiro princípio que nós falamos de avançar, ele já faz. Ele corre, ele não se arrasta, ele não vai andando devagarzinho, não. Ele fala sobre correr. Então, sendo assim, então o primeiro ponto ele já está fazendo. Vamos ver o segundo. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, sem um objetivo, sem uma meta. Não, eu não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar, sem saber o que está fazendo, coisa aleatória. Mas esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu também não venha a ser reprovado. Então veja que ele não corre sem alvo. Então a questão da pessoa ter um objetivo, uma meta, você sempre traçar um plano. O que eu quero conquistar neste ano? O que eu quero conquistar dentre os próximos anos? Então a pessoa não fica, não, vou tocando a vida aqui, indo, né? Vou indo. Não, ela põe um objetivo, até porque ela tenha um motivo para ir avançando. Porque se a pessoa não tem um motivo, um alvo, por que ela vai ficar sempre progredindo, sempre avançando? Tem que ter um objetivo para a motivar a ir adiante. Então, a primeira coisa é ter um objetivo, é você saber onde você quer chegar, para você ter mais felicidade, mais alegria, mais recompensas do que você procura para a sua vida familiar, a sua vida no trabalho, ou em qualquer área da sua vida. O que você quer alcançar neste ano, nos anos que vêm? Então você tem que avançar, mas em qual direção? Cada passo que você dá tem que ser na direção do seu objetivo. Tem que estar contribuindo para você alcançar aquela meta. Então os vencedores, eles são movidos por objetivos. E eles não são movidos pelas circunstâncias. Ele não acorda de manhã, bom, acordei, deixa eu ver se
se eu estou animado, deixa eu ver se eu estou com vontade, deixa eu ver se eu estou descansado, deixa eu ver até se eu estou com saúde ou não, deixa eu ver se eu estou com foco ou não. Ele não interessa nada disso. Se está animado, se está desanimado, não interessa, o interessa é o objetivo. Se eu acordei animado, eu vou dar passos na direção do meu objetivo. Se eu acordei desanimado, eu vou dar passos em direção ao meu objetivo. Porque o que importa é o objetivo. Ele tem um objetivo e vai. Ponto. Ele é simples, direto e focado. Ele não se pergunta, será que eu estou hoje com vontade de fazer isso ou não? Não, hoje eu estou cansado. Não, se você for realizar só quando estiver descansado, animado, com saúde 1000%, mesmo você vai realizar 3 vezes ao ano, 3 dias no ano você vai realizar alguma coisa. Não, o que importa é o objetivo. Não interessa se acordou bem ou não, o que aconteceu, o que não aconteceu, se o vento está soprando a favor ou contra, não interessa nada disso. Por quê? Porque ele é motivado pelo objetivo. Eu não estou animado. Não, o ânimo do vencedor é o objetivo. Existe o objetivo, eu quero aquilo lá, é aquilo que me motiva. Não é o dia de hoje, não é se o sol está lindo ou não. O que motiva é chegar lá. É o objetivo. Só interessa o objetivo. É o objetivo que me move. Já a pessoa que é guiada, não pelo objetivo, mas pelas emoções, pelas circunstâncias, pelo jeito que ela acordou hoje, essa pessoa fica igual barata tonta. Fica perdida, fica andando em círculos, sem sair do lugar. Porque ela não capitaneia a sua vida, ela não dirige a sua vida. São as circunstâncias, o momento que vai jogando ela para um lado, jogando para o outro, e ela nunca chega onde quer chegar. Então, o que importa é o objetivo. Mas é difícil fazer exercício, é difícil fazer dieta. Tudo bem, mas isso não interessa. O que importa é o objetivo. Você quer? Quer? Então faz. Tem que ir adiante e tem que ter foco no objetivo. Não importa se é fácil, se é difícil, o que importa é crescer e transbordar para chegar naquele objetivo. É o que você quer, então vá e faça e tenha esse compromisso com você mesmo. E o terceiro ponto, primeiro avançar, segundo ter um objetivo focado e o terceiro para crescer e transbordar, aí também 1 Coríntios 9, veja aí no verso 24, logo antes dos versos que nós vimos que não corro como quem corre sem alvo, no verso 24 de 1 Coríntios 9 ele diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, lá naquela época existiam as Olimpíadas também, as Olimpíadas gregas. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Olha só, corram de tal modo que alcancem esse prêmio. Você tem que procurar ser o número 1. Você tem que procurar estar à frente. Você tem que correr com esse empenho de superar até os outros. Todos os que competem nos Jogos, as Olimpíadas, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aqui ele fala, claro, transporta para a questão espiritual. Mas é um princípio de vida. Você precisa ter esse empenho, essa dedicação, comprometimento com seus próprios planos. Se você não se comprometer, não tiver compromisso e dedicação com os seus planos, como é que ele vai chegar em algum lugar? Tem uma frase que diz: os ousados começam, só os determinados alcançam. Porque começar, todo mundo vai naquele embalo, naquele oba-oba, pronto, eu estou indo na direção do meu objetivo. Só que é só os determinados que vão alcançar. Então é necessário você ter comprometimento, dedicação, esforço com o seu objetivo. Tem uma frase ali de um historiador, de um filósofo, famoso aí na internet,
Eu não gosto de citar nomes, que depois a pessoa fala alguma coisa errada e a pessoa fala, o pastor Romulo citou aquele cara, e aí acho que eu estou fazendo... Não, eu estou falando da frase da pessoa, por isso que eu não cito os nomes, que as pessoas fazem essa associação, né? Porque eu cito uma coisa, eu estou citando tudo que o cara fala? Não, nem cito tudo que o cara fala. Inclusive, isso é uma falácia de lógica chamada falácia genética, enfim. Então, esse historiador diz, olha só que interessante que ele ponta, estou lendo aqui literalmente o que ele disse, eu não controlo tudo, eu não posso impedir a morte, por exemplo, mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, crença em sorte, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz diferença. Aí ele brinca, ironiza, eu tenho uma sorte imensa. Quando as pessoas dizem, você tem muita sorte, aí ele brinca, eu tenho uma sorte imensa, e essa sorte se repete todos os dias, porque eu acordo às 4 da manhã. Olha a minha sorte. A sorte é porque eu acordo diariamente, todo dia às 4 da manhã. Essa é a minha sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo, que minha sorte vai embora. Olha só, a sorte parece que gosta de acordar cedo. Então, isso é o quê? É comprometimento no que você quer fazer. Se você quer chegar a algum lugar, naquele lugar lá, você vai ter que ter comprometimento. Não tem muito mistério, é esforço, dedicação e determinação. Porque nada pode te impedir e nada pode te forçar a ir. Por exemplo, a pessoa tem o objetivo de fazer caminhada no parque. Tem alguma coisa lhe impedindo? Você está trancafiado, né? Alguém trancou você numa prisão, se você estiver preso, vai ter uma coisa te impedindo. Tem alguma coisa te impedindo em fazer uma caminhada no parque? Não. Agora, da mesma forma, tem alguma coisa que vai te levar a fazer isso? Que vai te puxar, te arrastar para fora da sua casa e te levar para o parque? Também não. Não tem nada te impedir, não tem nada que vai te forçar a ir. Só você mesmo. Só você mesmo. É bom porque só depende de você, mas só depende de você. Você é o protagonista da sua história. Só depende de você. É você que vai fazer ou você que não vai fazer. Então só existe um responsável. Só existe um que pode mudar a sua vida, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, claro. Mas estou falando que depende da sua decisão, da sua escolha. É você que tem que mudar a sua vida. Só você pode te impedir, o que nós chamamos de autossabotagem, né? A pessoa, ela sabota aos seus próprios planos, e só você vai te levar para realizar aquilo que chamamos de comprometimento. Então é simples, é levantar e ir. É o que Jesus diz, levante e ande. Pare de ficar deitado no seu leito, levante e ande. Não seja dos que retrocedem, mas dos que avançam e perseveram em avançar. E nem seja daqueles que ficam colocando empecilhos, né? Dificuldades, justificativas, desculpas. Não. Tem um empecilho, tem um obstáculo, sai da frente porque eu quero chegar no meu objetivo. A pessoa vem atropelando, porque não é aquilo e nem nada que vai atrapalhá-la. Ela tem o objetivo e vai. Aníbal, o general cartaginês, que participou lá das segundas guerras púnicas, guerra entre o Império de Cartago e o Império Romano, as duas grandes potências da época, bem no início do Império Romano. Os cartagineses haviam perdido a primeira guerra púnica e tem a segunda guerra púnica, que é liderada pelo general, um dos grandes generais da história, chamado Aníbal. Ele queria conquistar Roma, só que para chegar até Roma era pelo mar, que era muito difícil, chegando na Itália, praticamente impossível, porque a marinha romana era gigantesca, e Cartago não teria dinheiro, nem marinheiro suficiente para enfrentar a armada romana, então ele vai por terra. Ele começa pela Espanha e começa a circundar para chegar até a Itália. Só que tinha um empecilho, tinha um obstáculo, os Alpes,
uma cadeia de montanhas muito grande ali no norte da Itália. Como vai atravessar os Alpes? Neve, altitude, penhascos, tendo que escalar coisas. E os generais, os exércitos dele falaram: Aníbal, não tem jeito de atravessar isso. Mas ele tinha um objetivo e queria avançar. Então o que ele falou? Ele falou: nós vamos encontrar um caminho ou nós vamos fazer um. Ou tem algum caminho para a gente atravessar ou a gente faz um. Ele chegou a um ponto, em alguns lugares que tinham geleiras bloqueando caminhos, que ele mandava esquentar o óleo quente, azeite, esquentar e jogava por baixo das rochas, do gelo, para derreter e eles conseguirem quebrar. Ele falou: não tem um caminho? Problema, a gente faz um caminho por aqui. Depois ele invadiu a Itália, fez grandes conquistas lá, acabou não conquistando Roma por questões históricas, que não interessa. Então a pessoa não fica colocando objetivos. Mas vai fazer um concurso. Mas são poucas vagas. E daí? O vencedor não pensa assim: são poucas. Ele pensa como? O que eu preciso fazer para estar dentro dessas poucas vagas? Olha como muda a mente. O vencedor, o que são poucas vagas? Ok, então o que eu preciso fazer para estar dentro dessas poucas vagas? Então, ele quer chegar em algum lugar. Ele não vai leve, ele não vai tranquilo, ele não vai na maciota, porque ele sabe que não vai chegar em lugar nenhum assim. É um princípio das Escrituras. 2 Coríntios 8, o apóstolo Paulo diz: assim como vocês se destacam em tudo, e ele lista as coisas que os coríntios destacavam, ele fala: vocês também se destaquem nessa outra coisa. Então é sempre procurando se destacar. Não é ser mais um no meio da multidão. Não, é se destacar. Para crescer e transbordar, você tem que ter dedicação a esse ponto. Transbordar nas suas ações, nos seus feitos. Porque como é que você vai transbordar no objetivo se você não transbordar nas suas ações aqui? 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo diz: vocês transbordem em toda boa obra. Então nós somos chamados para transbordar. Então, quando se vai fazer o concurso, eu vou chegar lá, eu sei um pouco, vou torcer para cair o pouco que eu estudei. Não. Ele chega lá: não, eu vou crescer, eu vou transbordar nesse conhecimento lá na prova. Vou estar transbordando, vou estar sabendo tanto que cair o que for, vai estar transbordando em cima da prova tudo que eu estudei. Então veja como a mentalidade é diferente, como é uma mentalidade vencedora que as Escrituras nos ensinam que Deus é. Deus é um ser excelente, Deus é um ser maravilhoso. Para ser maravilhoso, ele não anda na mediocridade, ele busca crescer, transbordar e ser super abundante, como nós dissemos. E como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida periceuson. Vida transbordante, vida abundante. Mas para isso nós precisamos avançar, termos um objetivo e termos esse comprometimento, essa dedicação rumo ao objetivo. Então é botar a faca nos dentes, olhos de tigre e vamos que vamos, porque o foco é o objetivo. Vamos triturar, vamos atropelar, vamos passar por cima dos obstáculos. Esse vencedor, ele não aceita a opção de não fazer o que ele planejou fazer. Não aceita essa opção, porque tem um objetivo e ele está focado, ele está dedicado. E ele sabe que, para chegar lá, ele precisa fazer o que é necessário para chegar lá. Então, ele chega e faz. Para chegar lá, eu preciso fazer, então eu faço. Porque se eu não fizer, eu não chego lá. A gente só avança quando a gente avança. Então, que nesse ano de 2021 e todos os anos da sua vida, você adote isso como princípio. Crescer e transbordar. Não leve a sua vida com malemolência, com moleza, com preguiça, com procrastinação, com desculpas, justificando não fazer por empecilhos imaginários ou não. Só depende de você.
Deus vai te dar força, Deus vai te capacitar, Deus vai abrir portas. Mas só você pode entrar por ela. Ele vai estar gerando uma oportunidade lá na frente. Mas se você não tiver se preparado ao longo do caminho, adotando esses princípios, quando chegar lá você não vai estar pronto. E não vou nem notar você porque você não esteve pronto, não se preparou para aquela oportunidade que Deus está criando ali na frente. Logo ali na frente. Mas está na frente, então você tem que avançar rumo ao seu futuro, avançar rumo ao seu objetivo, e você adotar esses princípios. Eu corro, mas não corro como sem alvo. As pessoas que correm nos estádios se submetem ao treinamento rigoroso, então eu também vou ser rigoroso nas coisas que eu vou fazer, com excelência. Você procurar se destacar, se dedicar aos seus planos. Então veja o que você quer neste ano e na sua vida, para este ano, para os próximos anos. O que eu quero para mim, para as minhas emoções, para a minha família, no meu trabalho? O que eu quero alcançar nas várias esferas da vida? Eu quero alcançar isso, nessa esfera, aquilo, naquela esfera. O que eu preciso fazer? Cada dia dê um passo na direção do seu objetivo. Cada dia busque crescer e transbordar. Fazer as coisas com o máximo, ao ponto de sobrar, ao ponto de se destacar em tudo. Assim você cresce e transborda com a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Crescer e transbordar. Não é só para crescer, mas é para transbordar. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu quero que o nosso ano, o ano anterior foi um ano que a gente foi surpreendido, fomos pegos, desprevenidos, a gente teve que enfrentar uma coisa que a humanidade não enfrentava, há um século quase. Então tivemos diversos percalços, diversas dificuldades. Agora esse ano é para a gente se erguer, para a gente se levantar e andar. É um ano para a gente botar a casa em ordem, organizar tudo para crescer e transbordar. Não ficar perdendo as esperanças ou se deprimindo demais com os noticiários. Não, ter a devida atenção, mas ir adiante, meu irmão. O futuro nos espera, a gente tem que ir adiante. A gente tem que levantar esse país. A gente tem que levantar a nossa vida. O mundo não parou, a nossa vida não parou. E a gente tem que ir. Vamos, irmãos, vamos adiante. Se tiver um caminho, a gente encontra. Se não tiver um caminho, a gente faz. Vamos atravessar os Alpes que tiverem, vamos atravessar a pandemia que for e vamos chegar do outro lado. Para crescer, para transbordar. Que você tenha um ano transbordante com a graça de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós contamos com a Tua graça sobre nós, com a Tua presença, a Tua sabedoria, a Tua direção, para que esse ano seja um ano transbordante. O ano passado trouxe diversas dificuldades para muitas famílias, mas que esse ano, Pai, o Senhor possa erguer a todos, possa fortalecer a todos, todos chegarem a um lugar até além do que esperavam, de onde estavam, alcançar novas conquistas, novas fronteiras, o teu povo ser agraciado com as tuas bênçãos neste ano. Te pedimos que o Senhor abra oportunidades, que o Senhor dê o direcionamento, a sabedoria em cada escolha, em cada decisão. Nos negócios, o Senhor abençoe, o Senhor traga os clientes, o Senhor prospere cada um dos teus filhos em ações na justiça, em quaisquer obstáculos. O Senhor ajude o teu povo a encontrar o caminho, ou fazer um caminho à força para atravessar. Mas que seja um ano de crescimento, que seja um ano de transbordar, Senhor. Sim, Pai, nós ousamos confiar e crer e buscar nisso, em transbordamento. Nós confiamos, os noticiários podem dizer o que for, mas nós queremos transbordar. Nós queremos levantar a nossa vida, levantar esse país e fazer a diferença. Queremos nos destacar.
Assim como o Senhor se destaca em tudo que faz, tudo é excelente, tudo é maravilhoso, assim seja também aqui o teu povo. Nos dá essa sabedoria, nos dá essa direção. E esse ano, Pai, o Senhor esteja nos guardando de dificuldades, de problemas, de doenças, de qualquer mal, Pai. Protege o teu povo, guarda o teu povo, porque nós precisamos da tua força, nós precisamos da tua graça, do teu ânimo, da sua coragem. Abençoa o teu povo grandemente. Pai, nós queremos, como igreja, clamar ao Senhor pela bênção do crescimento, pela bênção do transbordamento. É pleonosai e periciosai, para o teu povo ter uma vida abundante, como o Senhor disse que nos daria. Nós te pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados.